Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar para começar o último módulo do curso Moda e Modéstia. Módulo 8º, a veste e a responsabilidade moral. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós neste último módulo. Reze comigo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos começar com muita alegria e gratidão por chegarmos a esse último módulo com a graça de Deus. Então, minhas queridas irmãs, eu coloquei essa figura de um oratório para que a gente possa realmente nos ajoelharmos e pedirmos a graça de Deus para que a nossa resposta frente a tudo isso que estudamos seja uma resposta como a de Nossa Senhora. Fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O nosso eu, o nosso ego, o nosso capricho, o nosso desapego, tudo deve ceder lugar para cumprirmos o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Então é muito importante que neste módulo, se você chegou até aqui e ainda está tendo dificuldade para abraçar a modéstia, se ajoelhe e peça a graça de Deus. E para que você chegou até aqui e está encantada com esta virtude e já está praticando-a, ajoelhe para agradecer, porque tudo é graça de Deus. Então, como eu citei Nossa Senhora, deixo para vocês essa bela imagem de Nossa Senhora contemplando a palavra de Deus, porque é a virtude da obediência que nos vai ganhar o céu. É esta virtude que os anjos bons tiveram, que Nossa Senhora teve, que São José teve, quando ele, escutando o anjo, se pôs logo a caminho para viver o desterro, quando Nossa Senhora recebeu a mensagem do anjo, do convite que Deus lhe tinha feito para ser mãe de Deus. Todos os santos foram santos porque obedeceram. Obedeceram a quem? A Deus, através da Santa Igreja, do Papa, dos bispos legítimos e dos sacerdotes legítimos. Esta é a Igreja Católica. Creio que para muitas de vocês os documentos que foram mostrados aqui nunca tinham sido lidos, nunca tinham sido estudados. É um tesouro imenso isso que nós temos. E a gente não pode esconder esse tesouro. Foi por isso que eu me decidi, me prontifiquei a fazer esse módulo, porque tudo que eu recebi, eu não podia morrer só comigo. Eu tinha que colocar para frutificar. E eu espero que você, minha irmã, tome a mesma atitude que os santos. Faça frutificar isso que você aprendeu na sua própria vida e depois naqueles que Deus colocar no seu caminho. Que Nossa Senhora nos guie, nos acompanhe, interceda por nós hoje e todos os dias. Os nossos atos, irmãs, não são atos neutrais. Eles têm uma conotação moral. Eles são bons moralmente ou são mal moralmente. E a veste, como é um ato moral, ela também deve ser julgada segundo o critério da verdade. O critério que Deus nos dá, o critério que a Santa Igreja nos ensina. Então, cada vez que nós escolhemos uma roupa, nós estamos obedecendo a Deus ou estamos desobedecendo a Deus. Coloquei aqui 3 roupas imodestas para vocês verem que cada decisão que a gente toma tem repercussão não somente na nossa alma, mas naqueles que irão nos ver. Então é muito importante entender que cada decisão que a gente toma nunca vai ser neutral, porque nós somos seres humanos com liberdade e essa liberdade ela pode ser usada para o bem e para o mal. Deus queira que sempre usamos a nossa liberdade para o bem e para vivermos a modéstia. Então, neste último módulo, eu gostaria de arrematar com vocês os pontos que ainda faltam
para completar plenamente esse estudo da modéstia com tudo que eu li, com tudo que eu estudei e que eu compartilhei com vocês com muita alegria até agora. Eu coloquei essa imagem, minha irmã, porque ela representa muito bem a Julie antes de conhecer a verdade e a Julie depois de conhecer a verdade. Eu não consegui colocar o meu rosto nas fotos, mas é uma representação de uma moça, eu ou qualquer uma, cega pela imodéstia. E uma outra moça modesta guiando, ensinando, acolhendo, mostrando qual é o caminho. Tive algumas pessoas muito especiais que na minha caminhada me ajudaram a sair da imodéstia. Espero que você fique para ver também o meu testemunho, que eu vou deixar como bônus desse curso, porque eu acho muito importante a gente ver a mão de Deus nos guiando para vivermos a modéstia. Então, vamos arrematar colocando esses 3 princípios que devem ficar claríssimos no coração e na mente de todos vocês. A roupa deve ser honesta em relação ao sexo, idade e estado de vida. Não é o mesmo que se vista um homem que se vista uma mulher. Não é o mesmo uma roupa para uma criança de 12 anos, para uma jovem de 24 anos e uma senhora de 54 anos. E o estado de vida? A freira deve vestir com o hábito religioso. O padre deve usar o hábito. A mulher casada deve se vestir com sobriedade, com serenidade. A jovem pode se vestir com um vestido mais alegre, porque ela está buscando o matrimônio. Acho que isso ficou bem claro, não é, minha irmã? Para você que chegou até aqui. Segundo ponto, a roupa deve ajudar a guardar a pureza. Por quê? Porque a modéstia é aquela que salvaguarda a pureza interior. Ela não deve ser um obstáculo para a pureza. Ela deve servir a pureza, se vestindo sempre com o critério que a Santa Igreja nos deu. E por último, a veste jamais deve ser ocasião de pecado. Lembrando que a natureza psicológica do homem não é igual à da mulher. Então, não é nós mesmas que somos o critério para saber se uma roupa é ocasião de pecado ou não. Não é. É objetivamente a natureza psicológica do homem que é muito mais aguçada visualmente do que a nossa. E, para não ter dúvidas, é só seguir o critério que a Santa Igreja deu. Assim você nunca vai errar. Então vamos continuar com alguns documentos da Igreja que eu não falei anteriormente, mas que são importantíssimos. Pio XII nos irá dizer em maio de 1941. A vida do homem na Terra, mesmo na época cristã, permanece sempre uma guerra. Temos que salvar nossas almas e as almas dos nossos irmãos. Não é verdade que está aí para todo mundo ver uma moda que é tão exagerada a ponto de dificilmente ser adequada a uma garota cristã? E o cinema não apresenta agora as produções que anteriormente eram apresentadas apenas em locais onde mal se usava por os pés? Aqui o Papa está dizendo que os critérios mundanos de uma sociedade corrupta não são válidos para nós tomarmos as nossas decisões. A vida sempre será uma guerra espiritual para quem quer conquistar o céu. E ele está dizendo que não estamos vendo que existe uma depravação da moda, que isso não é católico, isso não agrada a Deus. Mas se você está na cegueira, você não consegue ver isso. Você deve realmente pedir a Nosso Senhor que faça cair as minhas escamas da vaidade, do apego desordenado, da tirania da moda, do que dirão, o medo do que dirão. Quantas meninas, por causa desse do que dirão de mim, preferem ficar imodestas? Muito triste essa decisão. O que virou o cinema? O que virou as novelas? São peças que ofendem a Deus do começo ao fim. Então, nós católicos não podemos jamais compactuar com essa sociedade. Jamais. Lembre-se, sal e luz do mundo, eis a nossa missão. E uma das maneiras que nós temos para pregar o Evangelho é através da modéstia. A mulher modesta, sem ela falar nada, ela eleva o olhar do outro para o alto.
ela faz que o outro se questione: para que é a vida? A vida é só para os prazeres? Só para satisfazer a carne? Só para aumentar a luxúria? Não. A mulher modesta, ela sem precisar falar nada, ela prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua presença, o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua veste, tudo nela deve refletir o primeiro mandamento. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quero salvar a minha alma e também a do meu próximo. Continuando, Pio XII nos ensina: não temos a intenção de pintar o triste retrato, apenas muito familiar, dos exageros que você percebe sobre si. Vestidos que dificilmente são suficientes para cobrir a pessoa ou outros que parecem concebidos para enfatizar aquilo que deveria esconder. Esportes que são realizados com tais vestuários, tanto exibicionismo e em tais companhias que são irreconciliáveis, até mesmo com o padrão menos exigente da modéstia. Danças, filmes, peças teatrais, publicações, ilustrações, decoração, a partir do qual o desejo louco de entretenimentos e prazer produz graves perigos. E quando o Papa Pio XII está falando de graves perigos, ele está falando de condenação eterna. Sim, o inferno existe, assim como o céu existe. E tem muitas pessoas que vão para o inferno, que se condenam, porque não se arrependem dos seus maus hábitos, dos seus vícios. E aqui o Papa está dizendo: vestido que dificilmente cobre. Esse vestido da Princesa Kate poderia estar modestíssimo, PPP, mas porque tem um botão que abre até ali, olha o escancaramento que ficou a perna dela. Que indecente é esse vestido por causa dessa abertura. Por isso, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E depois ele fala sobre esses modelos de roupas que são concebidos para enfatizar aquilo que deveria esconder. Através desse módulo, nós vamos ver algumas coisas ainda que mostram exatamente isso, que é para exibir, que é para dizer, olhe para cá. Nós aprendemos que a modéstia é discrição, é o contrário de tudo isso. Mais um trecho muito importante do Papa Pio XII. Quando o homem interior alegrou-se na lei de Deus, sentiu outra lei, a lei do pecado nos seus membros, a lei das paixões e das inclinações desordenadas, nunca inteiramente sujeitadas, com a qual o anjo de Satanás trabalha, ajudado pela carne e pelo mundo, para seduzir as almas. Então nós temos três inimigos que combatem contra nós: Satanás, mundo e carne, que é a nossa concupiscência, fruto do pecado original. O mundo é essa mentalidade anti-evangelho, anti-Jesus Cristo, anti-modéstia que impera no mundo. E depois, Satanás, que é o inimigo número 1 de Deus, que quer perder as almas. Significa, minhas irmãs, que a nossa vigilância deve estar muito atenta. Nós sabemos que nós estamos lutando contra potestades demoníacas, não são apenas contra criaturas. Por isso que a nossa força espiritual, a nossa vida espiritual deve estar muito bem alicerçada na palavra de Deus, na sã doutrina, na vida dos santos. E hoje, providencialmente, estamos celebrando São Luís Gonzaga na liturgia da igreja. Ele foi este jovem que conseguiu vencer com a graça de Deus o mundo, Satanás e a carne. Mas teve alguns santos que eles viveram a modéstia de um modo quase mais do que perfeito. E dizem que São Luís Gonzaga não olhava nos olhos das mulheres, que mantinha o seu olhar baixo, como faz parte da modéstia do olhar. Mas nem mesmo para sua mãe ele levantava o olhar. Logicamente que isso é uma radicalidade, é um extremo. Mas ele está reparando tantos olhares de homens e mulheres que não se guardam, que não respeitam esse comportamento, essa virtude. Então nós vamos pedir também a intercessão deste grande santo para terminar esse módulo
glorificando a Deus. Continuando o escrito do Papa Pio XII, essa luta inevitável você aceita com coragem e espírito cristão. O objetivo da ação comum não pode ser a eliminação total desse combate, mas deve ter por objetivo assegurar que esse necessário conflito espiritual não se torne mais difícil e perigoso para as almas pelas circunstâncias extrínsecas e pela atmosfera em que os corações que sofrem seus ataques devem resistir e lutar. Ele está dizendo, então, para que essas uniões, essas organizações piedosas fundadas a favor da modéstia tenham em conta que elas não vão terminar e fazer o paraíso aqui na Terra. Aqui na Terra é luta, é batalha espiritual. É como São Paulo disse, combati o bom combate da fé. Mas você pode melhorar, através da vivência da modéstia, essas circunstâncias para que possa haver vitória na batalha. Senão, vamos estar todos perdidos. Então, Pio XII, continuando falando para as uniões piedosas que lutam a favor da modéstia, ele ensina assim: o objetivo, então, do seu combate deve ser o de tornar menos árdua para os homens de boa vontade a conquista do grau de pureza cristã, a condição de salvação, para garantir que as tentações que surgem do ambiente não excedam os limites da resistência que, com a graça divina, a vitalidade medíocre de muitas almas possa se opor a elas. Então, minhas irmãs, nós devemos sermos degraus que ajudem nossos irmãos a chegarem no céu, e não obstáculos para que eles caiam e pequem contra essa virtude, contra a pureza, contra a modéstia. Algumas jovens, diz o Papa Pio XII, dirão talvez que uma determinada forma de vestuário é mais cômoda e também mais higiênica, mas se constitui para a saúde da alma um perigo grave e próximo, não é certamente higiênica para o espírito. Tem-se o dever de renunciar. Quantas vezes eu já escutei de pessoas perto de mim que usam calça e dizem, mas ela é muito prática, ela é muito cômoda. Eu sei que ela é prática e cômoda, mas isso não basta para torná-la aceitável com o critério da modéstia. Então, aqui está o pedido do Papa: renuncie. Renuncie a essas roupas que, mesmo que você gosta, mesmo que sejam práticas e cômodas, elas não agradam a Deus e elas não dignificam o dom da sua feminilidade. Ensina a Santa Igreja, aquilo que Deus pede é recordar sempre que a moda não é, nem pode ser, a regra suprema da conduta, que acima da moda e de suas exigências existem leis mais altas e imperiosas, princípios superiores e imutáveis, que em nenhum caso podem ser sacrificados ao talante do prazer ou do capricho, e diante dos quais o ídolo da moda deve saber inclinar a sua fugaz onipotência. Eu acredito que depois disso nós não vamos usar mais nenhuma justificativa dessa sociedade atual para que não vivamos a modéstia. Existem princípios superiores e imutáveis. Por quê? Porque se fundamentam na natureza humana que não muda e não mudará. Porque se fundamenta na lei eterna de Deus, que criou dois sexos e quer que ele se diferencie exteriormente, e não só apenas se diferencie, mas ambos sejam modestos. Ele não se contentou com a folha de figueira, ele fez túnica. Túnica significa uma veste que cobre todo o corpo. Que nós sejamos dóceis a este ensino, a este belíssimo ensino que Pio XII está nos dando. Só para concluir o raciocínio, aqui ele diz que a moda deve saber inclinar a sua fugaz onipotência. Fugaz porque passa. A moda é justamente moda de uma certa época para uma certa cultura e depois ela acaba e ela se torna às vezes ridícula para aquela própria cultura. A modéstia não depende desta moda, que é super passageira e que toda hora eles têm que estar inventando outra coisa para poder vender. A modéstia é justamente essa virtude que não depende de ano, nem de cultura, nem de nada. Ela depende de você cumprir a vontade de Deus, seguindo o critério que a Santa Igreja dá. Então, o seu estilo pode modificar,
mas o critério da modéstia jamais será modificado. Ele não passa. E nós sabemos que para entrar no reino de Deus não basta dizer meu Senhor, mas é aquele que cumpre a vontade de Deus que vai estar no céu. Desde que a união, esta pia união, essa organização a favor da modéstia, a favor da cruzada da pureza, desde que a união faz a força, apenas um grupo compacto, tão numeroso quanto possível, de espíritos cristãos resolutos e não tímidos, será capaz de, sempre que a sua consciência exige, de lançar fora o jugo de certos ambientes sociais, de se libertar da tirania, hoje mais forte do que nunca, de modas de todo tipo, a moda no vestir, a moda no comportamento e nas relações da vida. O Papa está dizendo aqui que nós devemos nos unir em pias uniões, porque nós então seremos um grupo, e isso é mais fácil atuar quando nós estamos unidos, quando nós estamos vivendo essa unidade, né, na verdade, que o Papa Pio XII pede. E lembrando que a modéstia inclui também o comportamento que agrada a Deus. E refutando essa comum ideia de que eu me visto do jeito que eu quero, eu não estou nem aí se eu estou causando escândalo ou não. Ele que é o culpado, se ele se sentir, se ele pecar com a minha roupa, é ele que é o culpado, não sou eu. Olha o que o Papa Pio XII irá nos dizer. E se, como dizem algumas mulheres, uma moda ousada não deixa nelas impressão alguma, o que sabem elas da impressão que deixarão nos outros? Quem lhes assegura que os outros não tirarão disso um incentivo para o mal? Vocês não conhecem bem a fragilidade humana, nem de que sangue de corrupção sangram as feridas deixadas na natureza humana pela culpa de Adão. Nós não vivemos mais como Adão e Eva antes do pecado original, onde a nossa visão era 100% pura, era da maneira com que Deus tinha criado Adão e Eva. Depois do pecado original, nós temos uma natureza caída, que tem uma concupiscência, uma tendência para o mal, que, através da graça de Deus, é redimida. E com luta e esforço, com o sim de cada um, Deus vai nos transformando e nos santificando. Mas isso não exclui que é uma luta e que eu não posso simplesmente vestir uma roupa porque eu me sinto bem e ponto final. Não é assim. Porque talvez uma roupa que para você não seja ocasião de queda, para o seu irmão é. E por amor à alma dele, você está obrigada a mudar com a sua roupa. Se eu falar isso para uma mulher liberal, para uma modernista, ela vai dizer o quê? Você está louca? O que tem a ver com isso? Mas o evangelho é diferente. Se você salva uma alma, você salva a sua também. Você deve estar preocupada com a salvação de cada um que Deus coloca no seu caminho. E Pio XII nos vai ensinar esse ponto muito importante que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Que os pais mantenham suas filhas longe do público de jogos e competições de ginástica. Mas, se as suas filhas são obrigadas a frequentar essas exposições, deixe-os ver que elas estejam total e modestamente vestidas. Que eles nunca permitam que suas filhas usem trajes indecentes. De novo, a ginástica, os jogos, não podem ser motivos para justificar a imodéstia. O que você acha que cada uma dessas mulheres que vestem essas roupas com Nossa Senhora estampada no seu seio, o que você acha que elas iriam me dizer se eu chegasse perto delas, explicasse a modéstia e falasse, olha, a sua blusa com Nossa Senhora, primeiro, deforma o rosto de Nossa Senhora por causa dos seios. E segundo, chama a atenção para uma parte do seu corpo que deve ser totalmente velada e totalmente discreta, que são os seios. Então, esse tipo de veste não convém. Então, vai depender da docilidade de cada uma perceber e obedecer para que Nossa Senhora não fique aí estampada no seu seio. Ela quer estar impregnada no seu coração e na sua alma. E que você viva as virtudes femininas que Nossa Senhora viveu. Mas não significa isso que você deva sair com essas blusas com Nossa Senhora estampada no seu seio. Fica aqui o conselho. Sobre a pergunta se a tatuagem é modesta ou não, eu vou citar esse trecho da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
É contra o decoro da virtude mutilar o próprio corpo sem necessidade. Você já é templo do Espírito Santo. O seu corpo é onde habita a Santíssima Trindade. Nós fomos compradas por um alto preço, que é o sangue preciosíssimo de nosso Senhor. Nós já fomos marcadas com o selo do nosso batismo, com o selo da nossa crisma. A pergunta é: para que você quer tatuar o seu corpo? Qual é a intenção? Eu deixo então essa pergunta para você meditar e refletir. Mais uma vez, a igreja pede aos religiosos: em todas as escolas, academias, centros de recreação, escolas dominicais e os laboratórios dirigidos por religiosas, não serão admitidas a partir de agora as meninas que não observarem em seus trajes as regras da modéstia e decência cristã. Para este fim, os superiores serão obrigados a exercer uma supervisão estreita e excluir peremptoriamente das escolas e projetos de suas instituições as alunas que não estejam em conformidade com essas prescrições. Não devem ser influenciadas por qualquer respeito humano, seja por considerações materiais ou em razão do prestígio social e das famílias de suas alunas, mesmo que o corpo discente deva diminuir em número. Ele está dizendo aqui que tem critérios que são obedecidos, independentemente se seja uma autoridade, filha de não sei quem, pagou não sei quanto. Nada disso vale quando se trata de viver a modéstia e a decência cristã. Hoje, minhas irmãs, passei pelos colégios que se dizem católicos e olhe os uniformes decadentes de legging e calça que estão aí. Cadê as religiosas católicas, verdadeiramente católicas, que estão cumprindo o que a Santa Igreja falou para elas? Gostaria de deixar aqui um nível bem elevado de modéstia no cabelo, seguindo Santo Tomás de Aquino. Olha o que ele diz: nem às mulheres casadas convém trazer os cabelos descobertos. Nesse caso, porém, ainda é possível que algumas mulheres fiquem isentas de pecado se não agirem por vaidade, mas por um costume contrário, embora não recomendável. Ele está dizendo que a mulher, mesmo casada, deveria sair ao público com o cabelo coberto. Mas ele vai dizer: não é pecado se não cobrir o cabelo, apenas não é o mais perfeito, mesmo se ela está seguindo o costume, porque esse costume, ele vai dizer, não é o recomendado. Santo Tomás de Aquino vai responder: pode haver virtude e vício na apresentação exterior? Ele vai responder assim: o mau uso dessas coisas da aparência exterior pode vir também de uma descontrolada afeição a elas por parte do usuário, levando-o por vezes a utilizá-lo de modo sensual demais, esteja ele de acordo ou em desacordo com os costumes locais. Por isso, recomenda Agostinho, não se deve usar nada com paixão, pois essa não só ofende perversamente o costume daqueles entre os quais se vive, como também, ultrapassando-lhes muitas vezes os limites, manifesta com rompantes escandalosos um descaramento antes escondido sob o véu de costumes públicos. Bom, num trecho muito curto, como sempre, São Tomás de Aquino fala muitas coisas. O que eu gostaria, minhas irmãs, que a gente tirasse desse trecho de Santo Tomás de Aquino é: não use nada com paixão ou apego desordenado. Se você tem apego a alguma roupa, se você usa com paixão alguma roupa, pode colocar um ponto de interrogação, se ajoelhar e perguntar para Nosso Senhor como que você se livra dessa paixão. Seguindo a Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina: por fim, tem-se a simplicidade, que exclui a preocupação exagerada com essas coisas, com a veste exterior, e que ele define como o hábito pelo qual nos contentamos com o que nos é dado. Ele está referindo a um outro filósofo quando ele disse que ele define, mas ele está tomando essa definição para a gente aprender a viver com simplicidade. Ao contrário do luxo, nós devemos tender a uma vida simples, e a veste também inclui essa simplicidade. Gostaria também de deixar essa exortação que São Paulo faz, maravilhosa, que nos edifica muito, que deve ser também critério para as nossas vestes. Olha o que ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algo louvor, nisso pensai. Os nossos pensamentos estão aonde? O que que a gente ocupa durante todo o dia os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração? Nosso coração está em Deus, em agradar-lhe, em fazer a sua vontade, em viver e morrer para Ele? Como é que eu faço isso? São Paulo nos dá, nesse trecho, um guia prático. Tudo aquilo que é honesto, justo, amável, puro, é isso que deve preencher a nossa vida, minhas irmãs. Não deixe que a impureza, que a imodéstia tome conta do seu coração, do seu guarda-roupa, da sua vida. Não deixe jamais. Então, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade de ficar na África alguns meses e eu fiquei encantada quando eu passei por um posto de gasolina e vi a senhorita, se vestindo com essa saia longa até o pé, com essa blusa que não tem decote. E eu lembrei de tantas vezes que eu vi mulheres que estão enchendo a gasolina dos carros com uma legging tão acolada, tão apertada, que é literalmente uma nudez. Então, quando você olhar alguma coisa assim e falar assim, não vai ter jeito de onde recristianizar a sociedade, como o Papa Pio XII, toda ela não, porque alguns sempre vão escolher o mal. Como disse no Evangelho, eis que a luz veio e eles preferiram as trevas. Mas nós que somos da luz, nós temos obrigação de fundar pias uniões a favor da modéstia, a favor da pureza. E eu coloquei essa foto para vocês se inspirarem. Não aceite ser meio modesta. Muitas meninas que estão querendo pregar sobre a modéstia, você vê que existe muita vaidade ainda e muito apego desordenado. Por isso que elas não conseguem tirar essas roupas do guarda-roupa, porque ainda está lá no coração o apego desordenado que São Tomás de Aquino falava. Mas você, minha irmã, depois de todos esses módulos, não seja meia modesta, seja totalmente modesta. Almeje o ideal, almeje agradar ao nosso Senhor em cada peça que você vestir. E nós sabemos que morno Deus vomita, está no Apocalipse. Não sejamos mornos, não queiramos agradar um pouco a minha vaidade, um pouco a Deus. Queremos agradar um pouco o mundo, um pouco a Deus. Não dá certo. No final, quem faz isso só agrada ao mundo. Pelo bem da nossa alma, pela salvação eterna do próximo e para a glória de Deus, devemos escolher vestes que estejam à altura de nossa dignidade de filha de Deus. Espero que isso tenha ficado muito claro durante todo esse módulo. O que eu quero aqui é te ajudar a viver a modéstia como eu fui ajudada, te ensinar do que é aquilo que eu aprendi. Nós devemos estar muito gratas a Deus pelo nosso santo batismo, pela inabitação da Santíssima Trindade em nossas almas. E a maneira de corresponder a esse amor é dizer: Fiat, faça-se em mim segundo a vossa vontade, Senhor. No meu guarda-roupa, faça-se a vossa vontade e não a minha. Com esta imagem, eu gostaria de animar a que vocês façam, criem fundações, organizações, Pia União, que promovam a modéstia, que promovam a cruzada pela pureza, como a igreja pediu tanto, até esses documentos serem todos abafados e a gente ter que ficar cavando para a gente poder conhecê-los. Mas agora você tem ele na sua mão. Não deixe isso ficar infecundo. Se inspire por Nossa Senhora ao lado de suas filhas e Nossa Senhora quer que você seja essa representação dela no meio dessas meninas. Você que acabou de fazer o nosso curso Moda e Modéstia. Então, inspire-se, peça para Nossa Senhora te guiar, que eu tenho certeza que muitos frutos sairão das suas mãos. E mais uma coisa, irmã, não deixe que as pessoas dizem que você está se vestindo de forma anacrônica, que essa roupa não é para este tempo. Não tem isso com a modéstia. Eu mostro com essa imagem. Essa imagem, a menina irá estar modesta, bem vestida, agradando a Deus no primeiro século e agora. Não é porque essa roupa hoje lembra 1800, lembra os pastorinhos de Fátima, que ela se torna anacrônica. Muito pelo contrário, ela continua
sendo um critério válido de modéstia para os dias de hoje. Eu acho que para a maioria de vocês, vocês olham para o lado e não tem ninguém como modelo de modéstia para vocês se inspirarem. Então eu deixo aqui a modelo perfeita, a modelo mais bela, a modelo que mais agrada a Deus, agradou enquanto esteve aqui na terra e agrada agora que está no céu. Vestir com modéstia, vestir com pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Através de tudo que foi estudado, tudo que foi lido aqui, Jesus passou na sua vida com este curso Moda e Modéstia. E eu espero que você, como essa moça da foto, esteja com o coração ardendo, abraçado, cheio de ardor pela glória de Deus, pela salvação da sua alma e pela salvação daqueles que Deus colocar no seu caminho. A escolha da modéstia deve ser um reflexo da alma que escolheu ser toda de Deus, ser toda de Jesus, ser toda de Maria e toda de São José. Não aceite menos do que isso. Minhas queridas irmãs, estamos no último slide do curso Moda e Modéstia. Que alegria, que gratidão eu tenho no meu coração por poder estar te entregando este tesouro que eu mesma recebi em suas mãos agora. Que o seu coração esteja ardendo, pensando em várias coisas que você pode fazer no apostolado para que essa virtude seja cada vez mais amada, cada vez mais conhecida. Como diz São Paulo, que a vossa modéstia seja conhecida por todos e que Deus te abençoe sempre. Amém. E salve Jesus, Maria e José.